Oi, gente, tudo bem? Vamos então para mais uma pílula e olha, o assunto de hoje é fresquíssimo. Sabe por quê? Eu vou falar da medida provisória 1040 que saiu agora, dia 30 de março. Então o assunto é super novo. Fica atento que eu vou te explicar o que foi que aconteceu. Na verdade, essa medida provisória alterou algumas leis, e inclusive a Lei 8.934/94. Que lei é essa? É a Lei do Registro Público de Empresas Mercantis. Ou seja, todas as juntas comerciais seguem essa lei. É essa lei que regula como vai ser o registro empresarial no nosso país. Então você tem que ficar atento a essas modificações. Só que antes de eu te falar efetivamente o que foi alterado por essa medida provisória, eu acho que você precisa entender como é que funciona o trâmite de uma medida provisória. Como você pode perceber, o próprio nome já diz medida provisória, ou seja, ela vale provisoriamente. Então, para você poder entender como é que funciona a sistemática, o presidente da República edita a medida provisória, e só o presidente da República pode fazer isso. Ele edita essa medida provisória e normalmente ela passa a valer a partir da sua publicação. Muito embora a Lei 1040 tenha algumas regras de eficácia, eu não vou entrar nessas regras, porque no que se refere nos três assuntos que eu vou falar aqui com vocês, eles já estão valendo. Então eles já estão, esses assuntos, essas alterações que eu vou tratar aqui com vocês, são três, que eu separei três assuntos, esses assuntos já estão vigorando, já estão valendo, então você já precisa saber. Então o que acontece? A medida provisória é editada pelo presidente da República e segue para a Câmara dos Deputados. Por quê? Ela vale por 60 dias. 60 dias. E ela pode ser prorrogada? Pode ser prorrogada uma única vez, ou seja, por mais 60 dias. Então, ao todo, uma medida provisória, ela vale por 120 dias. E aí, Paulo, o que acontece? Essa medida provisória, gente, ela precisa ser convertida em lei, ou seja, precisa ser transformada em lei. E é por isso que quando o presidente da República edita uma medida provisória, ela segue para o Congresso Nacional. E aí ela vai tramitar tanto na Câmara dos Deputados, depois segue para o Senado, e se o texto for aprovado, porque ele pode sofrer modificações, né, vai tramitar como um projeto de lei. Tramitaria, como se fosse isso. E depois ele vai seguir para a sanção do presidente da República. E a grande questão, que de repente você não sabe, é que nem todas as medidas provisórias que são editadas pelo presidente da República são transformadas em lei. Nem sempre. E aí o que acontece? Essa medida provisória, ela deixa de existir. Ou seja, ela perde a sua eficácia. Ela para de produzir efeitos. E aí o que acontece? Bem, tudo que foi produzido enquanto ela existia é válido e está correto. Agora, a partir do momento que ela não foi transformada em lei, que ela não foi convertida em lei, e ela perde a sua eficácia, então tudo que ela estava trazendo deixa de existir, volta ao normal, como se ela nunca tivesse existido. Bem, esse é o processo legislativo de uma medida provisória, assim, muito simplificada, só para você poder entender a dinâmica. Para você entender que o que eu estou falando aqui, no momento está valendo. Eu não sei se isso continuará valendo, porque eu não sei se essa medida provisória vai ser convertida em lei, e a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas eu te prometo deixar informado assim que todo esse trâmite acontecer lá no Congresso Nacional. Mas eu te falei que eu ia te explicar rapidinho o que é uma medida provisória, vigência dela, tal, e vou agora continuar a explicação mostrando para você o que essa medida provisória alterou no que se refere na parte do registro empresarial. Então, como eu já te disse, a Lei 8.934 foi alterada e nela foi incluído o artigo 35A. E agora, por força desse artigo 35A, sabe o que é permitido? Você utilizar o número do CNPJ, sim, do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, como nome empresarial, desde que
você coloque o tipo societário ao final. Então, como é que vai ficar? Você coloca lá o número e no final coloca LTDA, coloca Ireli, coloca SA, enfim, depende do tipo societário que você ali está se referindo. Então, é uma possibilidade, antes isso não era permitido, mas houve aí a inclusão desse artigo e agora é permitido você utilizar como nome empresarial o número do CNPJ. Ótimo. Segunda alteração foi no artigo 63. O artigo 63, que era um artigo que já dispensava o reconhecimento de firma nos documentos que são levados nas juntas comerciais. Por isso que eu ouvi algumas pessoas falando assim, agora não se exige mais reconhecimento de firma. Não, gente, já não se exigia, exceto nas procurações. Então, antigamente, antes da medida provisória, você já não tinha que exigir reconhecimento de firma, exceto nas procurações. Agora, essa exceção, no que se refere às procurações, deixou de existir. Então, agora, todos os documentos, inclusive procurações, não é para se exigir reconhecimento de firma, porque agora o artigo 63 está com uma nova redação. E outra alteração importante foi no artigo 60. Lembra do artigo 60, que é o artigo que fala da questão da inatividade das sociedades, aquela sociedade que fica mais de 10 anos sem levar nenhum documento para ser arquivado na junta comercial, ela se tornava inativa, perdia a proteção do nome empresarial. Então, esse artigo 60, ele foi revogado por essa medida provisória. Isso quer dizer o quê, Paola? Isso representa que hoje, a partir do dia 30, nenhuma junta comercial está autorizada a proceder à inatividade de uma sociedade. Não pode mais. Por quê? O fundamento legal foi revogado, que era o artigo 60. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria explicar para você. Se você gostou do vídeo, se você gostou do conteúdo, compartilha, porque é uma coisa nova, provavelmente as pessoas ainda não estão sabendo, e você já está ligadão, já está sabendo de tudo o que aconteceu. Então eu agradeço a você, e se você tiver com alguma dúvida, se ainda ficou alguma dúvida, entre em contato comigo que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Então nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!